Aê, Anexo 2 Podcast no ar. Depois de 2 semanas de férias, de pausa, nós estamos aqui. Mas nós voltamos pesado. Primeiro com meu amigo Rodolfo Maris. É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Como um bom crente, eu já vou chegar desejando a paz de Cristo para todo mundo aí. Saudade de estar nesse ambiente, saudade de estar com você, meu parceiro. Privilégio de estar aqui com o pastor Marcião, com o Fabiano. Nosso querido Alê não pôde vir hoje, tá no compromisso lá, pessoal, mas tá nos escutando. Um beijo pra você também. A gente ama muito você, cara. E daqui a pouco, Marcinho chega por aí. Hoje nós estamos com a dupla de pastores aqui, Marcião e Marcinho. É nossa. Vai rolar uma moda sertaneja hoje? Tamo junto de novo, moda de viola. É isso aí, Marcião. Dá um oi pra galera, um salve. Fala, galera, tudo bem? Vamos lá. Aê, maravilha. Glória a Deus. Vamos que vamos. Bora. Marcião, a gente sempre começa aí com o preâmbulo da palavra, com um resuminho e tal. Para quem não pegou, não ouviu, né, tá acompanhando aí o podcast, você pode fazer esse resumão para nós aí? Cara, a palavra que nós ministramos aí domingo, que nós compartilhamos com a galera, ela não é nenhuma novidade, né? Ela não é aquela revelação que vem expondo algo novo, mas é uma palavra que ela precisa ser sempre pregada, né, e enfatizada. Por quê? Porque, cara, a igreja, de uma maneira geral, ela tem uma tendência a se acomodar. As pessoas têm uma tendência a se acostumar facilmente com uma situação confortável em suas vidas. E isso é um perigo, porque isso faz com que a gente perca primeiro, a noção de quem nós somos no Senhor e a razão pela qual nós estamos aqui nessa terra e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Por que nós estamos aqui? Por que nós somos chamados? Qual é o nosso papel aqui? O que a Bíblia fala a esse respeito, né? O porquê a igreja existe. A gente não pode perder a noção desses valores, desse princípio e desse compromisso que nós temos com Deus. Então eu discorri um pouco abordando ali desde o início da mensagem sobre o cenário, o contexto que nós temos hoje de mundo, né, e o quanto ele hoje ilustra aquilo que a Bíblia profetizou já há anos atrás a respeito, né, desse cenário crítico que a gente vive hoje, um cenário de mundo muito distante daquilo que é o modelo celestial, o modelo de Deus. E a influência disso, quanto isso impacta na vida das pessoas de uma maneira natural. Você não precisa fazer muito esforço para você se ver de alguma forma influenciado por esse mundo, e como isso é um perigo. Então eu dei ênfase ali à questão, né, do comodismo, né, e como isso a vocês, e o comodismo ele te leva a você entrar em conformidade, né, e essa conformidade é exatamente o grande perigo, porque às vezes a pessoa pensa, pô, eu não tô pecando, eu não tô fazendo mais do que eu fazia antes, tal, tô beleza, tá tudo bem, mas se a tua vida de alguma maneira não apresenta uma oposição, uma contramão a respeito daquilo que é o mundo e os seus valores caídos hoje, você corre o risco de estar em conformidade com o mundo. E aí a gente deu uma ênfase nisso, bateu um pouco aqui nesse ponto aqui, porque isso é um grande problema, né? E o porquê isso muitas vezes acontece. Então eu usei o verso 8 de Colossenses 2, onde Paulo fala, tenham cuidado, né, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Filosofias essa, como ele diz, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não de Cristo. Então Paulo aqui, ele vai na veia, no coração. Na veia, no ponto da questão aqui. Então cuidado para que aquilo que você tem definido como padrão para a tua vida não seja algo que esteja mais relacionado com o tipo de filosofia vã e enganosa que hoje tem sido disseminada por conta das tradições humanas e dos princípios elementares desse mundo, e que não tem nada a ver com aquilo que é de Deus, com aquilo que é de Cristo para as nossas vidas. Então esse é o ponto de partida onde as pessoas acabam sendo influenciadas, né? Levantou uma grande... Você já começou bem, cara, com um ponto que eu gostaria de falar aqui, Cauê.
Porque a gente pode não estar em conformidade com o mundo de hoje, né? Mas a gente pode, de alguma maneira, também não estar alinhado a ele, mas sem levantar a bandeira de inconformidade. Não sei se eu fui claro pra você. Sim. Porque senão, como que a gente consegue transitar no nosso dia a dia? Porque nem todo mundo é cristão. Como que a gente consegue transitar dentro do nosso seio familiar? Porque muita gente que nos escuta aqui tem no seu seio pessoas que também não são de crente. Aí, se a gente entra em inconformidade com aquilo que as pessoas estão vivendo no mundo, a gente não se torna, tipo, o chatão da situação? Qual que é essa linha tênue entre você ser o crente chatão e você entender que aquele mundo que essas pessoas estão vivendo, eles estão cegos e tem que vir para esse mundo que já não é mais o nosso? Então isso é muito louco, porque você vê quando Jesus ora ao Pai por aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que seguiriam seus caminhos, ele fala assim: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E ele deixa claro ali, em João 17, que nós seríamos odiados pelo mundo por conta dele, exatamente por causa de andar em conformidade com a palavra e com os princípios e valores do reino dos céus. Agora, é interessante porque, assim, a gente pode analisar a perspectiva de Deus a respeito das pessoas em dois pontos distintos. O primeiro dele é quando eu estou perdido e eu preciso ser salvo. Como que o Senhor me vê e o que o Senhor espera de mim. E quando eu sou salvo, fui restaurado, recebi os princípios e valores, recebi o Espírito Santo de Deus, que é aquele que sela quem agora eu me tornei, a minha nova natureza em Cristo, e agora qual é a expectativa, a perspectiva de Deus a meu respeito a partir de então? Porque quando eu não tenho salvação, como que Deus me vê? Deus me vê como alguém que está perdido e precisa ser salvo. Então, qual é aqui o propósito de tudo aquilo que foi escrito na Bíblia e revelado a respeito de mim nessa condição? Eu preciso receber a palavra, eu preciso receber o amor de Deus, eu preciso ser resgatado, eu preciso receber o perdão de Deus. Para quê? Para que eu venha, conheça o amor de Cristo e aquilo que ele fez, consiga compreender o quanto eu estou perdido sem esse amor, o quanto eu preciso dele, entender o que me afasta do amor dele, me arrepender disso, porque agora eu não quero mais viver longe desse amor de Cristo, e agora eu entrego minha vida para Cristo, ok? Qual é a perspectiva de Deus a respeito da minha pessoa como influência nesse ponto? Nenhuma. Na verdade é que quem precisa ser influenciado sou eu. Só que a partir do momento que eu venho, eu entro para a família de Deus, eu me converto, eu aprendo os princípios e valores, eu começo a ser transformado, agora Deus tem uma perspectiva diferente. E isso é revelado na palavra de Deus. Então, quando você vê aquilo que é direcionado para o povo de Deus, como, por exemplo, quando você olha as cartas que Paulo escreveu para a igreja. Então Paulo ia, evangelizava uma região, levantava um líder ali e seguia. Depois de um tempo ele passava, voltava, como que tá a igreja aqui que nós levantamos? Assim, beleza, orientava tal. Só que ele seguia o trabalho missionário dele, apostólico, de abrir igreja em outros lugares. Depois ele recebia o relato de como aquelas igrejas estavam vivendo e os problemas que estavam acontecendo entre eles. E ali ele escrevia então essas cartas de exortação, de instrução para esse povo que estava ali naquela igreja. E você percebe que agora o tratamento, o diálogo e a orientação, ela é diferente. Mudou. O que muda, principalmente, a maneira que você se relaciona com o seu próximo. Perfeito. Antes da sua conversão, o alvo é você. A partir da sua conversão, agora o alvo é o seu próximo. Então, por que eu dei esse passeio aqui para falar esse ponto? Porque a partir do momento que agora a questão é a minha vida em relação ao meu próximo, então agora não diz respeito somente a mim. E aqui é o grande perigo, porque se eu entro agora nessa novidade de vida em Cristo, achando que o centro, o foco, continua sendo eu, o que eu vou fazer? Eu vou me tornar um cristão, vou usar esse termo assim, um cristão consumista. Eu venho para a igreja porque eu quero ser abençoado. Eu vou para uma reunião porque eu quero aprender algo, porque eu quero receber algo. Eu faço um propósito com Deus porque eu quero ganhar algo. Então tudo se volta a mim. Mesmo que você faça até algo
no teu coração, a motivação daquilo é sempre esperando o retorno que aquilo vai te produzir, que vai te promover. Então sempre o foco sou eu. Quando eu entendo que na verdade agora o foco é o meu próximo, que assim como um dia eu fui o alvo porque eu estava perdido, agora existem outros que estão perdidos e que precisam ser o alvo da graça de Deus, que eu tenho ela em mim agora e preciso levar até eles, então a minha perspectiva muda. E aí é onde... A cobrança também. Exatamente. E aí é onde entra esse ponto do conformismo e da conformidade com o mundo. Por quê? Quando eu ando em conformidade com o mundo, quando ele me satisfaz, quando ele me preenche, quando ele me agrada. Você entendeu? E aí é o grande problema. E aí eu usei até aquele exemplo dos dois autores antigos, do Aldous Huxley e do George Orwell, que eles fazem essa menção nos dois livros que foram impactantes aí, que foi Admirável Mundo Novo e o 1984, onde você percebe que eles trazem abordagens diferentes sobre o modelo de mundo manipulável que nós viveríamos hoje, onde um traz essa abordagem pelo medo, enquanto o outro traz a abordagem exatamente pela comodidade, pelo prazer, por aquilo que te faz bem. E, cara, posso te falar bem a real? Se você... Os dois não se você não, mas principalmente aquele que trouxe essa abordagem, essa perspectiva do mundo hoje, que ofereceria o prazer, o entretenimento, a comodidade, uma vida legal, tranquila, e isso, cara, é o que mata o cristão. Quando Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por essa razão muitos abandonam a fé, você fala, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Sim. Agora, você não ama uma nota de papel, você ama o que o dinheiro pode te proporcionar. A segurança, né? Você ama a segurança, o entretenimento, a ostentação, a luxúria. Você entendeu? Prazeres. Exatamente. E isso é o que acaba ocupando o lugar no coração da pessoa daquilo que deveria ser o propósito, o chamado e a missão dela nessa terra. Porque, cara, Cristo entregou sua vida na cruz para nos dar uma novidade de vida e nos deixou uma promessa. Essa promessa não diz respeito, ou diz muito pouco respeito à nossa vida terrena nesses poucos anos que nós temos aqui nessa terra. Mas aquilo que Jesus construiu ou inaugurou na cruz e está construindo, porque a palavra de Deus diz que ele está hoje à destra de Deus intercedendo por nós, é algo eterno. Por isso que lá em João 14 ele fala, filhos, eu vou preparar lugar para vocês. E quando esse lugar estiver pronto, eu venho buscá-los para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Então, opa, esse lugar não é aqui. Se a gente perde essa noção de eternidade, a gente facilmente é tragado pelo sistema de mundo que nós vivemos, que nos preenche para esse mundo, mas não para a eternidade. Para a eternidade ele faz o oposto, ele nos esvazia. Amém? Então essa é a grande questão, a grande sacada por trás disso que hoje tem sido esse mecanismo das trevas, essa astúcia das trevas que tem feito muitos perder. Cara, você já ouviu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, você já ouviu alguém se abandonar o seu chamado, abandonar a igreja e abandonar Jesus? Porque a pessoa não saiu de uma igreja e foi para outra. Ela saiu da igreja e voltou pro mundão. Você entendeu? Só que quando ela sai da igreja, quantas pessoas você já ouviu usar esse termo? Eu quero ser feliz. Você entendeu? E você fala, opa, como assim? Eu quero ser feliz e por isso eu estou saindo da igreja, rompendo meus vínculos, os meus laços de amizade, de irmandade, de anos, né, cara? Não somente com pessoas, não somente com os meus líderes, mas também com Jesus. E aí eu abraço facilmente uma teologia
falsa, uma vã doutrina, né? Como o Paulo fala lá em Timóteo, né? Aquilo que enche o ouvido das pessoas com aquilo que elas querem ouvir e transforma o evangelho de Cristo numa graça barata, num evangelho barato, aonde coach meia tigela fala, exatamente, né? Onde coloca o homem no centro e não Deus, né? E é exatamente isso que a pessoa que está desejosa de andar em conformidade com o mundo quer ouvir. Ela quer ouvir o quê? Que ela é o centro e que tudo gira em torno dela. Exatamente. Eu quero... Falei? O paizão chegou aqui concentrado, né? E aí, pastor Marcinho na mesa. Salva de palmas para pastor Marcinho. E aí, cheguei no meio aqui. Tava offline, enquanto o Marcinho tava pregando, eu devia estar com o pé pra cima em alguma praia, não sei onde. Tô brincando. Nem sei muito bem no assunto, mas cheguei agora e vambora. Boa, Marcião. Glória. Já pegou aí, né? Meu meu microfone, ó, falha e volta. Tô te ouvindo normal aqui. Tá é bem o fone, alto. então? Tá bem alto. É o fone. É o meu fone, normal. Bom, só pra pegar o que você falou, só rapidinho, porque eu escutei uma frase que fala assim: a pessoa que sai da igreja por homens não entrou por causa de Jesus. Aí, boa. É pesada essa aí, mas é complexo, você né? não... Complexo. Eu ia dar Chegou o sonoplasta. Chegou... Esse dilema que o Rodolfo levantou, né? Então, como viver isso aí? Porque é complexo também. Puxa, então, o que é viver em conformidade com o mundo? Porque aí, Marcião, eu tava pensando aqui, a gente pode esbarrar num outro perigo também, que é viver em conformidade com a religião. Uhum. Porque, por exemplo, Jesus, para mim, é o maior exemplo do como fazer. Que nem o Rodolfo perguntou, e agora? Como que eu faço para não ser influenciado? Então é não andar mais aqui, ali, porque esse é o nosso desafio, né? Uhum. E Jesus andava no meio dos loucos, dos doentes e tudo mais, e o conformismo religioso apontava para ele como ele sendo um pecador, um mentiroso, um hipócrita, e na verdade ele que vivia a plenitude do que é certo. Sim, sim. Então esse é o maior desafio, porque a gente incorre nesse perigo, né? Do tipo que eu achei genial que você desenhou o antes da conversão e o depois. E quantas pessoas também que foram alcançadas por uma graça absurda. Sim. Poxa, você já deu seu testemunho várias vezes, né? De como você se converteu, de como você se sentia, liberto das drogas, de um monte de coisa. E aí passa por uma transformação linda. Aí quando ele chega no outro ponto, aí ele já não lembra mais daquela graça que pensou ele, que limpou ele, que teve paciência. Agora ele já fala da roupa, de como a pessoa fala, e já começa a colocar um monte de... né, já põe um monte de coisa que ninguém colocou nele quando ele foi salvo, mas agora ele tá do outro lado. Então, esse desafio também que todos nós temos é complexo, né? Isso daí foi exatamente um ponto que eu abordei na mensagem e que eu abordei exatamente por essa questão. Porque você não vive para o reino de Deus, para os propósitos de Deus, simplesmente porque você quer viver. Então eu disse o quê? Que o nosso chamado, e esse foi o tema da mensagem, sermos agentes de transformação. E essa transformação, ela não começa a partir de mim. Ela começa em mim. Então foi exatamente esse ponto que eu abordei, que antes de eu transformar o mundo do lado de fora, eu preciso ser transformado do lado de dentro. Quando Jesus vem e fala assim, ó, vós sois a luz do mundo, você não coloca o interruptor na testa da pessoa e ela sai iluminando o mundo. Para que você saia iluminando o mundo e sendo um agente de transformação, essa luz precisa estar bem acesa dentro de você, para que ela ilumine do lado de fora. E é muito louco, porque para isso, você vê, Paulo fala em Filipenses 2,15, para que a gente seja irrepreensível e sincero. Como? Como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astro no mundo. Você entendeu? Então a questão aqui não é eu colocar um muro, uma barreira entre a vida religiosa e a vida secular. O grande ponto aqui é eu estar tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, ao ponto de que quando eu me apresento perante o mundo, o meu poder de influência
é muito maior do que a chance de eu ser influenciado. E isso daqui está diretamente ligado à questão que nós estávamos falando antes, a respeito do quanto eu vou me conformando com o mundo. Porque se eu estou cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, para que eu seja luz e consiga iluminar aonde Deus me levar, isso significa... Você não vai se corromper. Que eu não vou me conformar com o mundo. Cara, porque a luz e as trevas, elas vivem em conflito. Amém? Então, se eu vou para um mundo que está em trevas e eu tô levando a luz, aquilo não me... Agora, se eu não me preocupo na transformação minha e vou aceitando uma vida mediana em relação às coisas de Deus, uma vida passiva em relação às ordenanças de Deus e ao chamado do Senhor para minha vida, o que acontece é que gradativamente as trevas do mundo começam a sufocar a luz que existe dentro de mim. Diminuir a sua luminosidade, vai diminuindo até que chega um ponto de que a minha luz está tão fraca que agora nem eu mais consigo distinguir as trevas que existem do lado de fora. Porque quando a tua luz está bombando e você chega nas trevas, cara, aquilo... Então é quando você ouve, por exemplo, uma notícia e aquilo te choca. Por quê? Porque, cara, você tá na luz. E as trevas que estão por trás daquilo é algo que te machuca, te fere, aquilo te traz indignação. Cara, você não aceita, você quer... Agora, quando a tua luz tá fraquinha, tá? Você ouve aqui, você fala, mais uma situação. Você viu o que aconteceu? Mais um que aconteceu. É normal. Normal. Você passa pela Acontece, rua, né? você vê uma pessoa jogada na rua, você fala, mais um mendigo jogado aí. Não há nada dentro de você para te impulsionar a você ir contra aquilo que está por trás da situação. Muito pelo contrário, você acaba entrando em conformismo, em conformidade com aquilo. Então, essa é a grande questão. E aí, respondendo até de uma forma mais clara essa questão que você colocou, quando você está com essa luz bombando e resplandecendo dentro de você, dificilmente você entra no modo religiosidade. Quando você entra no modo religiosidade? Quando você está andando em conformidade com o mundo, mas para o povo cristão, você quer demonstrar que você está sendo um agente de transformação. Então você vive duas realidades, amém? E a palavra de Deus fala que é sim ou não, cara. Ou você tá na luz ou você tá nas trevas. Meio termo, mornidão, Deus vomita. Na verdade, você tá tentando mostrar, porque o mundo espiritual você não engana. Você não engana. Tem a passagem de Isaías, capítulo 61. Manda aí. Ele fala sobre o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para ungir os quebrantados de coração, curar os para pregar para fazer aquilo novas. Que a gente tem que fazer e tal. Fazer tudo aquilo lá. E aí você troca, põe veste de louvor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Peraí. Enviou... Primeira coisa, pregar boas novas, que é isso que tá falando. Então, ele fala que ele troca veste por veste de louvor, tira a tristeza, põe uma de alegria, né? Pega tudo isso daí. Ele fala no verso 3, começa como? O verso 3 enviou-me a restaurar os contritos do coração. Isso, e aí o 4 ele fala que a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Tudo isso que a gente tem que fazer. Aí o 4 ele fala como? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia a dia da vingança do nosso Deus. E aí ele começa o próximo? A consolar todos os tristes. Tudo a isso ordenar acerca dos tristes de Sião. O próximo verso. O próximo verso tá... Eles reconstruirão as cidades anteriormente destruídas. Não peguei essa. Tá aí, ó, próximo verso, filho. Aqui no meu não, tá a ordenar acerca dos tristes de Sião. Próximo verso. Verso 4. É que o meu não tá, ó. Eu peguei aqui, ó, tá vendo? Você pegou do 1 ao 3, é o verso 4. Peguei do 1 ao 3. É o verso 4. Porque o verso 4 diz assim: eles reconstruirão as cidades anteriormente destruídas. Eles quem? Todos os que foram restaurados no verso 1, 2, 3. Exato. Então, se você não é restaurado, como é que você restaura o mundo? Né? E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outras e restauração das cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E foi exatamente por isso
que antes de Jesus ascender aos céus, ele virou para os seus discípulos e falou assim, ó, vocês receberão o poder do Espírito Santo e aí vocês serão minhas testemunhas. Por isso que ele vinculou, porque da mesma forma, e isso, essa palavra de Isaías 61, Jesus repete em Lucas, no capítulo 4, onde ele fala novamente que o Espírito do Senhor estava sobre ele e tal, e ele usa esse mesmo tempo. O que Jesus está nos mostrando aqui? Que aquilo que Jesus realizou, ainda que sendo Deus, mas como homem nessa terra, foi porque o Espírito Santo estava sobre ele. Por isso que o ministério de Jesus inicia depois do batismo dele nas águas e quando o Espírito Santo vem sobre ele. A partir de então, Jesus inicia o seu ministério. Da mesma forma, você só faz a obra de Deus se você tiver com o Espírito Santo sobre você. Cara, tenta fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Você vira motivo de chacota, você entendeu? Por quê? Porque, cara, quem faz a obra, na verdade, é o Espírito Santo. Através das nossas vidas. A gente é só um instrumento. Essa luz que brilha e que resplandece em nós e através de nós é a presença do Espírito Santo. Agora, como eu me encho da presença do Espírito Santo? Quando eu me volto para aquilo que é das coisas do reino dos céus, aquilo que é de Deus, e não me deixo ser influenciado e cheio das coisas do mundo. Se o Espírito é santo, ele não vai coabitar com a iniquidade, com o pecado. E buscar o relacionamento com o Pai, né, Marcelo? Exato. Eu tava pensando, enquanto a gente estava falando... A fonte, né? O relacionamento é... Exato, na vida de Jesus, né? Porque, cara, vocês estão vendo, ou vocês viram já a terceira temporada do The Chosen? Eu vi que você postou uns trechos, eu até comentei. Sim. Você viu a terceira temporada? Não. Eu não assisti também ainda, que eu tô esperando a Sofia terminar 2 pra gente entrar junto na 3. É surreal, assim, surreal. Acho que eu tô no quarto, todo chorei igual eu peguei uns cortes assim que você já fica, cê é louco. Tá em inglês, né? Só pra deixar claro, não traduzir. A terceira é. Tá todo em inglês, mas já tem a legenda em português. Mas esse dilema, né, da pressão e tudo, porque aí, por exemplo, a passagem que ele entra lá na sinagoga e lê esse texto aí de Isaías 61, só que mostra todo o contexto da pressão que ele estava vivendo ali para ir lá e ler o texto e falar essa palavra se cumpriu. Que era na terra dele, eram os caras que andavam com ele, que viram ele crescer e tudo. Só que tem uma parada louca. O Marcelo falou, sem o Espírito você não consegue. Por isso ele fala, o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, e ele me ungiu para fazer tudo isso daí. A menção que eu fiz do verso 4 é que começa com eles se construirão. Eles quem? Todo mundo que antes era quebrado e agora é transformado pelo poder do Espírito, agora tem alegria, agora foi restaurado, agora, né? E se você vive essa transformação pelo Espírito, então você pode ir e viver a partir do 4. Então primeiro é em nós, para depois ser através de nós. Né? Porque a gente vê muito na igreja pessoas buscando cura e exaustão para outras pessoas e se esquecem delas. Eu já vi isso aqui muitas... Entende? Então, tudo bem. De alguma forma, ok. Por exemplo, eu não tenho filho, mas eu posso orar por alguém para ter filho. Nada impede. Paulo tinha um espinho na carne, sabe lá se era uma doença, mas ele intercedia e curava. E tudo bem, até aí acontece. Mas eu digo assim, se você não viver esses frutos do Espírito, você não tem autoridade para ir fazer o que tem que ser feito, né? Agora, Jesus estava falando assim, eu já tô debaixo dessa unção. Então eu tô fazendo, né? Surreal, né? Essa questão do Espírito Santo, ele não vem só nos capacitar para fazer algo. Ele não vem só trazer o poder para que você realize algo. Mas ele coloca no teu interior a motivação correta para realizar esse algo. Porque esse também é um ponto importante a respeito da questão da religiosidade, e eu fiz uma abordagem dessa na mensagem também. Eu falei, muitas vezes o que frustra as pessoas dentro da igreja, o que faz com que as pessoas abandonem o seu chamado e o seu propósito, é porque elas começam a caminhar com uma motivação errada, com uma perspectiva errada. Jesus, cara, ele deixou claro para nós que aquilo que a gente deveria realizar e fazer deveria ser motivado por um único sentimento, o amor. Você entendeu? Quando o Jesus cita lá que toda a lei e os profetas se resumem em 2 leis, cara, amar a Deus e amar o próximo. As 2 leis principais, elas são fundamentadas no amor.
no amor que é a essência do próprio Deus. Então você percebe que qualquer outra motivação, qualquer outro interesse por trás, qualquer outro intuito que te move, ele pode te levar para um lugar complicado. Então a pessoa, sei lá, ela se envolve, se converte, chega na igreja, começa a caminhar, não sabe nada ainda, quer se envolver, tal, só que ela começa a crescer ministerialmente, ela começa a aprender as coisas de Deus, começa a dar fruto, começa a crescer. Se essa pessoa esquecer do amor que a movia no começo e agora permitir que um outro interesse ou uma outra motivação comece a entrar no coração dela, o que ela faz? Ela começa a condicionar as ações dela a isso. Então agora, olha, eu quero ser um diácono um dia, eu quero ser um pastor, eu quero ser... E aí o cara começa a condicionar que tudo que ele realiza tem que levar ele para esse propósito, onde não necessariamente a pessoa vai ser levada por Deus a esse propósito. Eu acho errado isso. Sim, e aí se não acontece, essa pessoa se frustra. E aí muitas vezes é onde ela deixa de realizar, deixa de ser um agente influenciador, um agente transformador, porque ela não chegou aonde ela queria. Você entendeu? Por essa razão, você vai ver ali em Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus escreve as 7 cartas à igreja, a primeira carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, cara, você vai ver que ele não está escrevendo ali para uma igreja, tipo... morta, uma igreja que não estava dando fruto, uma igreja que estava cheia de problema. Não, olha lá, você lê, você vê, cara, que era uma igreja saudável, uma igreja que estava dando fruto, uma igreja que estava fazendo a obra, que estava lá firme. Só que essa igreja havia perdido algo. Ela havia perdido o primeiro amor. Amém? Jesus fala isso. E qual é o sinal de correção que Jesus aponta para essa igreja? Volte a praticar as primeiras obras. Você entendeu? Ela perdeu o quê? O amor. E aonde ela resgata esse amor? Voltando a praticar as primeiras obras. Por que voltar a praticar as primeiras obras? Né? Por que voltar a praticar as primeiras obras? Te leva para a essência, né? Ele te leva de volta para a essência. Ele te leva de volta para aquilo que a gente nunca deve perder. Seja quem você for. Seja você um anônimo, seja você uma pessoa que está aí nas mídias, que é conhecido por todo mundo, seja você um membro da zeladoria, seja você um pastor, um presbítero, um diácono. Não perca a essência, não perca o amor, porque é isso que faz com que você, de repente, está fazendo uma compra no supermercado e olha para a caixa que está ali, de repente, mal, e você se permite ser um instrumento do Espírito Santo para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de direção, às vezes até uma palavra que pode levar aquela vida à salvação. Agora, quando você perde a essência do amor, se torna indiferente. É igual aquele jogo de tabuleiro, né, cara? Jogou o dadinho e tá lá, volte 5 casas. Volte 5 casas, tá pra base. Boa ilustração. Daí Deus derruba você, né, cara? Você pega aquele escorregador que volta pra lá pra... volte, não tem problema, cara. Eu aprendi na minha vida, ao longo desse tempo todo, que o legal é recomeçar. Você não tem que ter medo de recomeçar, você tem que, cara, ir lá e ver e resgatar. E nesse lance que você falou de ficar longe das coisas ou almejar cargos, né? Em todos os lugares são assim. Eu vejo como se fosse um menino também que joga futebol, por exemplo. O menino tem que passar pela base, brother. Tem que ter uma base ali. Ele não vai... pra base. É pra base, meu irmão. Tem que ter uma base, senão, cara... é colocado lá como profissional e não destaca. Um dia eu fui desafiado, Marcião, o cara perguntou pra mim assim, pô, o que você acha aí desses pastores que, pô, que sai com as meninas da igreja e que rouba o dízimo, não sei o quê. Eu falei, cara, onde acontece isso? Tem igreja. Eu falei, então, tem que ver porque que ele foi colocado como... O que esse cara fazia que te perguntou? É um ex da igreja, é um ex-membro da igreja. Um ex-crente. Um ex-crente, O que ele faz profissionalmente? Ele é comediante. Comediante? Sabe onde é que ele tá falando, né? Não posso falar. Sei. Sabe, né? Sei. Opa, desculpa. Eu sei. Porque você pode falar... E você já ouviu aqueles comediantes que cobram ingresso, depois não faz... sei lá, você faz qualquer picaretice que alguém... Ele te representa na tua classe de trabalho? Não, então esses pastores não representam a gente. Eles são uma exceção à regra. Falei exatamente isso, mas eu falei eu também usei outra palavra também que eu achei interessante colocar, porque talvez é a minha ideia sobre preparo, tá? Às vezes, esses pastores, foi o que eu falei pra ele, falei, cara, em todo lugar, às vezes, quem colocou esse pastor lá? Talvez ele tinha alguma falha de caráter e
foi colocado lá sem o tratamento devido, cara. Mas não é o pastor que representa a classe evangélica, não é o pastor que me representa, não é o pastor que representa muita gente. Isso é o que acontece quando as pessoas são colocadas em locais de liderança com um problema, com o caráter ainda desviado, sem o tratamento devido, ou fora do tempo, entende? Isso daí, Rodolfo, é igual um casamento. Você entendeu? Você pode conhecer uma pessoa super legal, que você olha pra ela, você se interessa por ela, uma pessoa animada, você sai com a galera e fala, mano, essa pessoa é a vibe que só que você não sabe nada da história dela. Cara, você casa com ela amanhã? Claro que não. E se casar, você vai ter problema, porque você vai descobrir coisas a respeito dessa pessoa que numa primeira impressão não foi visto. É a mesma coisa do que quando uma pessoa ela é levantada e ela ainda não tem uma bagagem, ela não tem história. A Bíblia chama isso de neófitos, né? Pessoas que ainda são imaturas na fé. Pessoas que ainda não amadureceram na fé. E aí qual é o grande perigo? Porque as pessoas, elas têm dons e talentos que muitas vezes são delas. Entendeu? A pessoa às vezes estudou, ou é algo dela mesmo, da personalidade dela, uma pessoa que é carismática, uma pessoa que tem boa comunicação. E aí, né, o grande perigo é que o líder dessa pessoa identifique o preparo dessa pessoa por essas qualidades que ela tem e não pelo caráter transformado dela. Amém. Você entendeu? E aí, por essa pessoa fala bem, às vezes é até um bom conhecedor da Bíblia, ele tem uma desenvoltura, uma boa dicção, ele faz com que as pessoas gostem da mensagem dele, porque ele tem... Só que quem é essa pessoa? Então, eu tenho algo que eu sempre falo quando eu ministro, eu falo assim, gente... O mais difícil não é subir aqui e trazer uma boa mensagem. Para isso, existe até pessoas muito mais capacitadas do que até os pastores dessa casa. Tem pessoas muito mais habilidosas nesse sentido. O grande ponto e a grande dificuldade, o grande desafio é você sair daqui, descer desse altar e viver o que você pregou. Esse é o ponto. Você entendeu? Aquilo que você prega, te prega. Eu posso fazer uma pregação sobre santidade impactante. Eu posso fazer uma pregação sobre renúncia extraordinária. Entendeu? Só que aí, quando eu desço dali do altar, eu me santifico daquela forma, eu renuncio daquela forma. Então, esse é o ponto. E aí, quando a pessoa começa a pregar o que ela não vive, ela deixa de ser um testemunho. E aí a gente volta naquilo que a gente falou. Você entendeu? Eu preciso ser transformado para me transformar em um agente de transformação. É sempre de dentro para fora. Eu preciso, exatamente. Eu preciso permitir o processo na minha vida para que aí esse processo possa agora fluir e alcançar aqueles que estão na minha volta. E que muitas vezes, cara, eu até falei isso, eu falei, pregue se for preciso com palavras. Às vezes, para você ser um agente de transformação, você não vai precisar fazer discursos, você não vai precisar fazer pregações, o cara fala, como eu vou evangelizar? Eu não sei, eu não falo bem, e não sei o que, cara. Às vezes você vai precisar só ser quem Jesus te chamou para ser transformado. Amém, mano. Ou fazer que nem Paulo. Nunca foi por persuasão de palavras, mas poder, né? Poder do Espírito. As pessoas vão olhar e vai falar, cara, como assim? E o lance do amor é demais também, Marcelo. Eu tive uma experiência um pouco tempo atrás, uma pessoa que estava afastada da igreja, tal, por uma situação, e eu cheguei nesse ambiente de trabalho e ela já estava lá. E... meio constrangedor, né? Tipo, chegou, tal, e a pessoa já estava vivendo já um lifestyle diferente do que ela sempre viveu e do que ela foi chamada. E eu, em nenhum momento, falei nada, não julguei, não olhei diferente. Só no amor, não falei nada. Passou um tempo, assim, né? Alguns meses. Sei lá, acho que nem chegou a meses. Até que a gente teve uma oportunidade dela chegar e falar, puxa, você não me olhou diferente, E aí veio abrir o coração e tal... A gente teve uma conversa, Jesus veio, fez o que tinha que fazer e hoje a pessoa tá aí de volta, vivendo, frutificando de novo, porque é exatamente esse lance aí do amor. Não precisou usar o versículo, não precisou usar nada. Só que eu vou lançar uma pulga aqui. Ó. Amor, hoje, é um conceito difícil de definir. Complexo, né? Porque em nome do amor tem se permitido tantas coisas. Sim. Né? E aí a gente precisa de um amor meio
meio bíblico, né? Pra Sim, gente poder... sim. Na verdade, eu acho que a palavra certa aí, dentro dessa colocação tua, não é amor, é compaixão. Porque o amor, ele pode ser interpretado de diversas formas. Sim. É compaixão. É ao invés de eu julgar aquela pessoa, eu me compadecer da situação dela. Talvez essa seja a colocação correta. Porque quando eu julgo, eu me coloco na posição de juiz. E aí o Senhor dá uma repreendida, porque ele fala assim, ó, só há um juiz que é apto para julgar, e esse é Deus. E quando a gente não julga, só critica? A gente pode criticar sem julgar, não. Não, mas esses conceitos, eu não tô sendo chatinho, não é chatice, mas são conceitos que a gente precisa definir. Por exemplo, Deus não quer que a gente seja juiz, mas se a Bíblia já julgou algo, então Sim. você pode ser aquele que vai falar, olha, isso aqui que você tá fazendo tá errado. Não é porque eu tô dizendo, já tá julgado. Deus já julgou faz tempo. Real. E ele já disse que isso aí é errado. Mas você apontar o erro para a pessoa não é julgamento. Você apontar o erro, Sim. muito pelo contrário. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Assim como a palavra criticar também precisa ser conceitualmente Sim, melhor definida. Porque criticar, aquela tal da crítica construtiva, também é boa. Porque você fez uma crítica... E a própria palavra crítica, ela não tem... A gente considera ela muito pejorativa. Como me criticou. Não, ele só denunciou algo que estava errado, fazendo uma análise criteriosa, analítica mesmo, sobre alguma coisa que você falou, fez e tal. Mas as pessoas se ofendem. Então, crítica às vezes não é bom. Então, tem gente que se ofende profundamente com alguma crítica. Literalmente, de deixar de ser amigo por causa disso. Mas eu não. Eu não sou tão contra a crítica. Eu acho que as críticas Aí você tem uma maturidade espiritual, como homem, como ser humano, que é diferente, né? Mas eu tenho esse... a gente vai começar a usar exemplos aqui e fica ruim isso. Então vamos seguir, porque eu tenho um monte de coisa. Você sabe o que você sabe qual que é a questão que eu vejo também por trás disso? Você pode ver quantos anos a Valentina, sua filha, tem? Fez 9 anos agora. 9 anos. Você pode ver a Valentina cometendo um erro. E você pode ver a sua esposa, quantos anos ela tem? 42. E você pode ver a tua esposa cometendo o mesmo erro. O mesmo erro. Muito provavelmente, a maneira que você vai abordar esse erro com elas vai ser de maneira diferente. A tua esposa tem uma experiência de vida. Ela já tem uma bagagem... Tá cometendo o mesmo erro que uma garota de 9 que anos. traz uma maturidade. A tua filha ainda é inocente. vai dar uma chinelada. Ela não sabe. Ela não sabe. Às vezes você vai precisar até ser duro com a criança, mas você vai ter que ter o entendimento de que ainda ela não tem a bagagem que a outra tem. Então, quando a gente fala a respeito dessa questão de uma pessoa que já caminhou e que não tá, quem é essa pessoa? Você entendeu? Não é o simples fato da pessoa não estar mais, mas quem é a pessoa, o que ela está vivendo, o que aconteceu. É sempre importante você contextualizar a situação, você se inteirar da situação. E uma coisa que é muito importante, a crítica e tal, tudo bem, mas assim, uma vez eu ouvi uma coisa do apóstolo Rina, cara, que me marcou muito, e na verdade eu vivi isso na prática. Nunca fale de uma pessoa o que você não falaria para a pessoa, né? E eu me lembro que uma vez eu era membro do Boas-Vindas, eu era líder do Boas-Vindas, na verdade, na sede, e eu tinha visto um menino que era do ministério, tinha saído e que tava num errinho, né? Ele com a gatinha e tal, e só que ele continuava ali, meio, né? E eu fui lá, falei, tipo fielzão, né? Eu fui lá, falei, viu fulano lá, não sei o que, ele falou, quem? Aí eu falei, ele falou, tá aí? Falei, tá lá atrás. Aí eu falei, agora ele vai chamar o cara, né? Ele falou, peraí. Chamou um diácono, falou, chama um menino lá pra mim. Aí o menino veio, ele falou, fala pra ele o que você falou pra mim agora, o que você viu ele fazendo. Tem aquela, não tem aí? Aí, cara, você entendeu? Então, na verdade, o que ele fez foi simplesmente mostrar que se eu somente fizesse ali uma denúncia dos fatos ocorridos, eu poderia estar incorrendo ali num fofoqueiro. Mas, se eu tivesse a condição de olhar nos olhos daquele rapaz e falar pra ele, cara, eu vi você fazendo algo que não é correto, isso vai te levar para um caminho de morte e tal, aquilo deixa de ser uma fofoca e passa a ser uma exortação de amor.
Top. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, você pode chegar numa festa, num lugar, e ver uma pessoa desviada ali. E você dar as costas, ignorar ela, fingir que não viu, você entendeu? E cochichar ali pro outro que tá na mesa com você. Ah, você viu quem tá lá? Não sei o quê. Vá, como que tá? O que tá fazendo? Olha o cabelo, como que tá? Olha a saia que tá usando agora, de piriguete, não sei o quê. E papapá. Ou você pode chegar e cumprimentar essa pessoa naturalmente, tratá-la com naturalidade. Se ela der a vazão para que você possa entrar e conversar sobre algo que às vezes a pessoa não quer ouvir, cara. Exatamente. E aí a gente tem que respeitar também esse livre-arbítrio da pessoa. É isso. Pô, a pessoa não tá a fim de ouvir, ela quer viver aquela vibe louca. Tá bom, vamos Mas orar. senão vira acusação, né? Imagina vamos... se você for super sincero, de verdade, que Cê é louco. miséria que ia Não, ser. Mas eu teria que aceitar também que as pessoas fossem comigo. Esse Você é é o pior do negócio. que todo mundo, né? É por isso. Com o pastor é mais difícil Posso te ainda. falar? É por isso que Jesus falou lá em João 17 que nós seríamos odiados como ele foi odiado por causa da palavra. Porque a palavra é sincera, bicho. A palavra não tem rodeio. A Mas daí palavra você se ensina ou joga não. nas costas da palavra. Você Não, joga nas sim, costas de Jesus. mas eu tô dizendo- Já tá errado. Ele Eu que tô disse, dizendo, resolve lá. você consegue medir e dosar as tuas palavras. A palavra não, filho. Ela é espada, ela corta. Se a pessoa chegar, tá vivendo uma situação e ela for na Bíblia com o coração aberto para saber o que a palavra de Deus fala a respeito daquilo, não tem alisamento. A palavra vai ser dura. Isso é muito louco, porque nessa ocasião aí, quando a gente teve essa conversa, eu vi a pessoa e ela tava ferida, e ela falou, e eu só deixei ela falar, não falei nada. Aí eu só fiz uma pergunta. Falei, entendi, cara, você, faz sentido, e você foi, as pessoas foram duras com você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, onde que tá Jesus aí nisso tudo que você me contou? Aí o olho já encheu de lágrima na hora. Travou. Acabou, foi só essa pergunta, eu não falei mais nada. Aí o Espírito Santo que vai e constrange e tal, eu falei, você consegue entender que Jesus não te fez nada? Que ele, né, e aí a pessoa caiu em si, falou... E tem mais, e tem mais, exatamente e isso, tem cara. Eu mais. entrei no embate desse essa semana também, justamente por isso. Falei, tá bom, saiu de lá, beleza. E Jesus, mano? Não tava lá? Não tava lá? Então eu tô louco, então. E tem um outro ponto aí. Porque normalmente essa pessoa que saiu ferida, que saiu argumentando e tal, ela se coloca numa condição de julgamento, de juiz. Sim. Porque ela vai começar a falar dos erros da eu outra não pessoa. tenho paciência. Não, mas começa a falar pra mim, eu já me levanto, mano. Não. Mas olha só, ela começa a falar da outra pessoa, certo? Certo. Então, o que ela está apontando? Que aquela pessoa tem defeitos e não está em conformidade com a palavra. Se ela está apontando, no mínimo, em primeiro lugar, ela precisa estar em conformidade para ela apontar o erro É alheio. o exemplo, né? E segundo, se ela tiver em conformidade, ela já não deveria estar apontando o erro. Porque a palavra não expõe dessa forma. Errou ou errou? Não tem Você entendeu? Então, Jesus também resolveu errou. essa. Jesus cara, resolveu essa com uma pergunta se eu também. se eu não tô contente com algo que você fez, ou eu interpretei uma atitude tua de uma maneira que eu me senti ofendido ou ferido, cara, o que eu preciso fazer? Mas Vou até você e converso com você. Eu acho que é isso. aí que entra a parada julgamento. Porque quando você sentencia sem saber o contexto, talvez. Você é baseado na palavra, beleza. Você tá falando, você tá trazendo a palavra que corta. Mas se faz baseado na tua percepção, e nem era aquilo, mas você leu daquele jeito, assumiu daquele jeito, aí talvez A seja grande julgamento. maioria das pessoas, cara, que tem essa postura, você pergunta pra ela, fala, mas você foi conversar com essa pessoa que te ofendeu, que te chateou, que te feriu pra esclarecer isso? Não, nem precisava, você entendeu? A pessoa não foi, e às vezes, cara, não é? Quantas pessoas já vieram falar pra mim, falar, puxa, eu achava que você era tão diferente de quem você é depois que me conheceu mais a fundo, achei que você era bravo, que você era não sei o quê. Você flutuava, E tal. Não, por causa do meu jeito. Eu sou uma pessoa mais introvertida, Sim. mais fechada. E quando prega, usa Eu tenho esse voz tom. doce pra pregar. Eu tenho Pra esse mim só tom de falam voz. que achavam que eu era mais alto. Essa é boa. Essa é Um boa. rinoceronte aí, você colocou? Não, eu ia pôr esse aqui, ó. Essa daí eu gosto. Mas Cara, você entendeu? A pessoa, aí a partir do momento que a pessoa passa a te conhecer, que ela te ouve um pouco, pô, e a mesma coisa quando de repente, cara, aconteceu uma situação e a pessoa se sentiu chateada. Pô, passou, não me cumprimentou, olha lá, não tá nem... Cara, às vezes a pessoa passou, tava com a cabeça com um monte de coisa atrasada, correndo pra uma situação. Conversa, e às vezes não é nada daquilo que a pessoa tá falando. eu não conheço nenhuma pessoa que saiu do bola aqui
que não fale alguma coisa nesse sentido. Saca qualquer? Ai, que fulano falava comigo. Ai, que não sei o que lá. Ai, que não sei. Eu não tenho paciência pra esses negócios, cara. Eu não consigo escutar. Sabe? Começou a falar, falou, mano, tá bom, velho. Tá bom, você tá feliz? Tá, então tá bom. Então tá feliz. Aí eu já falo, Deus, me perdoa, não vou evangelizar não, que eu não tô na pegada agora. Eu já fico... eu fico nervoso, cara. Porque a pessoa nunca... Elas não saem. Aí entra num negócio de comodidade, beleza? Ela não tira lá o popozinho da cadeira e não vai lá falar com a outra pessoa. Fala, mano, chega aí. Qual que foi? Tá de minhas palavras? Vamos trocar uma ideia depois do culto? Não vou trocar ideia. Beleza, então o problema já não tá mais comigo, porque eu te amo, cara. Você é meu parceiro. O problema tá com a pessoa. Você entendeu? Mas não, fica aqui. Isso daí, Rodolfão, é igual você comer a comida da tua esposa durante 20 anos e todos os dias ela fez o prato que você gosta, temperado do jeito que você gosta, você entendeu? Do jeitinho que você ama. Aí um dia, nesses 20 anos, ela errou na mão, ela errou no tempero, e a coisa não foi do jeito que você gosta. E você vira e fala assim, ó, você é uma péssima cozinheira, você nunca cozinhou bem, tua comida é horrível. Meu Deus, cara. Você entendeu? Às vezes por uma atitude que a pessoa toma, tudo que ela fez por anos é jogado no lixo, e tudo que agora aquela pessoa representa é aquele erro que ela cometeu. Então, na verdade, as pessoas são implacáveis nesse sentido. Mas, para a gente não perder o foco da palavra aqui, como nós fomos chamados para ser agentes de transformação, o que nós temos que fazer? Avaliar a situação, entender o contexto da situação. E se a gente não tiver o discernimento, orar a Deus e falar, Senhor, como eu posso ser um agente de transformação nessa situação? Às vezes, você vai ser um agente de transformação sem fazer absolutamente nada em relação à pessoa de uma forma direta. Deus vai falar, filho, só dobra o joelho e ora. É isso. E você vai orar para que algo aconteça no coração dessa pessoa, ela se abra para ouvir uma verdade, algo que precisa. Tem expressão de amor maior do que orar por alguém fazer cara, isso, Marcelo? Não existe. Então, as pessoas não têm consciência. Uma das maiores declarações de amor é a pessoa virar para você e falar, eu tenho orado por você. Quando alguém vira, inclusive vocês que estão ouvindo, orem por mim. Amém? Não precisa me dar presente nada. Cara, quer me dar um presente? Tira 10 minutos, 5 minutos do teu dia e lembra do Marção e coloca a minha vida em oração, minha família, minha casa. Cara, é o maior presente que eu posso receber. E nesse embalo da oração, ora por mim também. Já coloca meu nome na parada. É isso. Marcelo, a gente falou aqui, né, das pessoas que desistem, das pessoas que saem e tal, que começam a murmurar e acabam saindo. Mas você também trouxe o exemplo de Neemias, cara, que se juntou com os dele ali, que estavam com a mesma visão de reino, com a mesma vontade, na mesma perseverança. E o quão isso é importante, né, na nossa caminhada. Você está se cercando de pessoas que estejam na mesma pegada de visão e não em conformidade com o mundo e, cara, querendo desbravar as coisas de Deus, né? Sim, o exemplo de Neemias, cara, ele é um exemplo muito bom para contextualizar esse tema da mensagem. Porque, cara, Neemias, ele estava numa situação confortável, diferente da situação que o povo estava. Só que quando ele toma conhecimento da situação do povo, cara, ele é impulsionado por aquele sentimento, cara, no coração dele, das pessoas estarem naquela miséria, naquela situação de cativeiro, de escravidão, de assolação, e ele naquela situação boa, você entendeu? E eu falei, cara, talvez isso seja o ponto mais difícil, mais crítico da situação, porque é quando você tá numa situação confortável e o outro tá naquela situação difícil, e você olha, né, e você fala, tipo, igual os caras que passaram lá e viram o samaritano caído, né? Tipo, alguém vai passar e vai te dar uma força, cara. Os caras, vírgula, um levita sacerdote, e um sacerdote. Levita, Mas tipo, ó, fica firme aí que alguém vai estender a mão pra você, né? Ou vai, se aquece, ou come alguma coisa ali sem você dar o necessário. Então, cara, só que Neemias não, cara. Pô, Neemias abriu mão de uma situação privilegiada que ele tinha pra ir pra um fronte que, cara, ele não sabia nem se voltava. Você entendeu? Ele sabia que ia enfrentar inimigos, que a situação ia ser dura, ia ser pesada. Cara, e o cara foi. E aí entra nisso que você falou, porque quando ele chega na situação, o que ele faz?
Cara, quem tá comigo? Quem tá a fim de batalhar pela restauração disso? Quem tá... E aí eu lembro até quando a gente começou a igreja aqui em Guarulhos, porque foi muito louco. Porque, cara, a gente era cristão, amava Jesus, tava fazendo a obra, só que Deus colocou um sonho no nosso coração. Você entendeu? E Deus colocou o mesmo sonho no coração e de repente o Marcinho e a Francis viraram e falaram, pô, quem tá disposto a pagar um preço pra gente ver esse sonho se tornando realidade? Pô, eu quero sonhar esse sonho, eu quero. Cara, e aí toda semana, cara, na sexta-feira, era na sexta ou na segunda? Eu não lembro. Era na segunda. Eu acho que era na segunda. Na mas segunda quem propôs noite. isso foi você mesmo, não foi nem a gente. Não, mas a gente, todos. E na segunda-feira, cara, não tinha obrigação, ninguém era obrigado, não era ministério, não era escala, não era nada. Segunda à noite, quem pode cola. Tinha segunda que tinha 20, tinha segunda que tinha 2. Frio do Catã. Mano, o frio, malandro, porque a gente se reunia lá no Ferro Velho do Betão e era aberto. Então, mano, pegava invernão à noite, porque a gente se encontrava às 10 horas da noite, a hora que cada um podia, depois dos seus compromissos. Vocês iam orar? Orar, malandro. Colocar o mapa orar, de Guarulhos só no orar, chão, cara. enfiar a mão cheia de Segunda-feira, óleo, 10 horas da noite, no frio, vocês iam pro Ferro Velho do Betão com o mapa de Guarulhos aberto. orar e clamar Ei, para povo que... de Guarulhos, vocês são privilegiados, né? Para que Glória a Deus né? fizesse uma obra nessa cidade, que essas vidas que estavam se perdendo pudessem ter onde encontrar o caminho da salvação, encontrar uma palavra de salvação. Você entendeu? Cara, foi o que Neemias fez. Ele colou lá, chegou e falou, mano, eu sozinho não vou, como que eu vou levantar esse muro aqui sozinho? Eu preciso de uns cabra bom do meu lado aqui. Que loucura, se numa oração dessa aí Deus já pensou e falou, olha, o Cauê, por exemplo, preciso salvar a vida dele. Recebeu ali na hora ali, ó. Sim, olha o Rodolfo essa também, oração, cara, a Fabiana, essa ele oração foi salvo, vai cara. alcançar Vou isso. mais longe, vou mais longe. Olha aquele cara que é conectado com o Cauê. De repente, eu posso usar o Cauê pra salvar ele. Então vou salvar o Cauê antes. Tá, Você entendeu? além de você. É muito louco. E aí, cara, quando você une forças, e aí eu acho tremendo, porque, cara, quando Paulo traz a ilustração da igreja, ele não usa uma organização, ele usa um organismo. Isso é muito louco. Porque aí, cara, você percebe como que você precisa do outro membro. Porque uma organização, você pode falar, cara, eu sou o chefe, eu mando, eu não preciso de ninguém. Eu subcontrato todo mundo e faço acontecer o que eu quero acontecer. Amém? Organização. Sou manda-chuva, o poder é meu, o dinheiro é meu, mando todo mundo embora, terceirizo e faço acontecer. No organismo, não. O dedo não fala pra mão, tô cansado de você, tchau. No organismo, um depende do outro. Cê é louco. Um precisa do outro. E aí, cara, é isso. Você une força, você faz a parada acontecer. Você entendeu? Então, pô, às vezes aquele crítico lá é uma peça, é um órgão desse corpo que deveria estar unido exatamente para fazer acontecer aquilo que não estava do agrado. Então não é rompendo com o corpo, é me unindo ao corpo que eu faço a mudança acontecer. Eu vi uma mensagem, um negócio forte dessa analogia do corpo, Marcião. Quando você tá com a garganta infeccionada, por exemplo, você tem que tomar uma bezetacil. Onde que vai a bezetacil? Na busanfa? Na busanfa, né? Você não toma na garganta. Sim, sim. É a parte sarada do Busanfa corpo. que vai sofrer a dor Exatamente. da garganta que é tá a parte zoada. que tá sarada do corpo que vai se sacrificar pra poder curar a parte doente. Isso aí é incrível também, cara. Esse é o organismo vivo, essa é a igreja de Jesus, né? E o reflexo, né? Quando uma parte do corpo tá enfermo, todos sentem. Exatamente. A mesma forma quando uma tá sadia, todos, né? Mas você pensa... A luta foi de Neemias com todos os irmãos dele, mas a glória e a celebração também foi de todo mundo. Não dá pra busanfa Todo falar, mundo não, curtiu aqui junto. não, mano. Exato. Vai pro agulha aqui não, mano. Tô lisinho, tô de boa aqui, tô tranquilo. Põe lá na garganta. É pra salvar a garganta? Vai, pode ir, vai. Mano. Que loucura. Top. Bom, hein, mano, essa daí, parabéns. Foi boa, eu vi numa mensagem. Não vou dar os créditos aqui, porque... De quem? Não dá pra dar os créditos? Quiser eu posso dar. Vai que nós tomamos um bloqueio, né? Hoje em dia tem tanta Tá bom, AdSense pra todo lado, né? Quem inventou essa já patenteou, né? Se a gente tiver que não se conformar, mas influenciar o mundo, Marcião, como que você sugere ou aconselha o povo para que isso aconteça de uma forma prática, para quem não está inserido nesse contexto que talvez nós estejamos de igreja, mas no dia a dia, de uma forma bem prática? Cara, como foi abordado na mensagem, o primeiro ponto, cara, é você buscar transformação na tua vida. Você não vai impactar ninguém
Você não vai impactar os teus amigos de faculdade, os teus amigos de trabalho, ou os teus familiares, ou os teus amigos sociais, enquanto a transformação não acontecer na tua vida. Você pode até sugerir algo, você pode até compartilhar algo, mas para aquilo ter vida, para aquilo ter força e poder de transformação, precisa partir de uma realidade tua, de algo que aconteceu na tua vida. Então, cara, se você não é cristão, cara, busca Jesus, busca salvação, busca transformação na tua vida, para que Deus possa fazer a obra que Ele sonha através de você. Se você já é cristão, cara, e tem se conformado com esse mundo e com os valores desse mundo e tem vivido na passividade, cara, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, lembra da onde você caiu, lembra o que mudou essa pegada que você tinha e fez você baixar a guarda, você entendeu? Volta a sonhar os sonhos de Deus, volta a desejar viver pelo reino dos céus. Cara, eu vivi uma situação, rapidinho falando aqui na minha vida, muito difícil esses tempos atrás, uma situação até mesmo de enfermidade, precisei de medicamento, tudo, e cara, isso me deixou bem mal, assim, no sentido de que, pô, cara, por que eu tô vivendo isso, tal, não sei o quê. E eu me vi diante daquela cena de que eu preciso vencer isso, eu preciso superar, eu preciso não sei o que e tal, e isso dizia respeito às situações externas que eu preciso viver. E cara, chegou uma hora que eu parei, eu falei assim, para tudo. Falei, Jesus, o dia que o Senhor me alcançou, eu levantei minhas mãos pro céu e falei, Senhor, minha vida é tua, e eu vou viver pro Senhor, pra tua glória. Se eu tô com esse negócio na minha vida, com esse sentimento, quem vai tirar isso vai ser o Senhor, se isso estiver dentro dos planos que o Senhor tem para mim. Porque se eu entreguei minha vida pro Senhor, é o Senhor que vai me conduzir. E cara, eu busquei paz no meu coração, você entendeu? Então, cara, às vezes, o que a gente precisa é encontrar o nosso lugar no Senhor. Quem você é no Senhor? Cara, tira os artifícios externos, tira aquilo que é bônus, que é plus do Senhor na tua vida, para ver o quanto você está em conformidade com Ele, com o reino dos céus, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus na tua vida. Busca essa transformação na tua vida para que você seja um agente de transformação, porque aquilo que você vai realizar a partir de então é meio que automático. Vai acontecer naturalmente. A tua disposição em servir na igreja, em servir na obra, a tua disposição em evangelizar, em falar do amor de Cristo para outras pessoas, a tua disposição em influenciar de uma forma a levar o evangelho da salvação na vida de outras pessoas, vai ser o resultado daquilo que está acontecendo na tua vida. Se você estiver pleno no Senhor, você vai exalar esse perfume, você vai refletir essa glória, você vai transmitir essa luz. Se você não estiver firme, você não vai conseguir fazer isso. O teu trabalho vai ser mecânico, vai ser pesado, vai ser pesaroso. O teu evangelismo, cara, vai ser uma coisa que vai te trazer mais acusação e culpa e vergonha do que propriamente a celebração de estar levando o evangelho da salvação para uma alma. Então, comece em nós. Posso fazer caramba, um parênteses aí. Por isso que você comentou, cara, as pessoas falam assim, eu preciso ser feliz, quero ser feliz. Cara, então o que você estava fazendo aqui era pesado, porque você não estava no teu... Exato. Né? Exato. Mas como que você disse agora, se você faz aquilo que é o teu flow, cara, você é leve, você é feliz, não é pesado a ponto de uma hora você falar, quero ser feliz. Pô, você não é feliz aqui, então você tá fazendo alguma coisa. Sim. É que as pessoas dão autoridade pra outras pessoas pra serem felizes, né, cara? A autoridade tem que dar pra Deus, pra Jesus, cara. Ou não é feliz porque o outro não cumprimentou, ou... para com isso, velho. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, cara, eles revelam e manifestam em nós o reino de Deus. E quando você conhece o reino e você recebe o reino pela tua vida, cara, o que você acha que é melhor e mais prazeroso? O reino da terra que nós vemos ou o reino de Deus? De Deus, claro. Você entendeu? Agora, quando você é tomado pela verdade, pela realidade desse reino, quando os teus olhos abrem, quando você vive uma experiência espiritual com Deus, que descortina diante dos teus olhos a realidade desse reino, cara, o prazer
de você estar num culto, num momento de adoração, e você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, com aquele sentimento que você começa a chorar, a quebrantar, você não sabe nem por que você tá chorando, mas, cara, você fala, cara, eu tô sentindo algo, tal. Cara, não tem nada nesse mundo que se compara a isso. Você pode ter a maior experiência que esse mundo, que essa terra pode te oferecer. Eu tô falando para você isso porque eu já vivi muitas experiências nesse mundo, em vários sentidos, de várias maneiras. Você entendeu, cara? Eu acho que assim, talvez tenha pouca coisa que eu não tenha experimentado nesse mundo. E eu vou te falar, cara, nada chega aos pés do que um momento de encontro com a glória de Deus. Cara, quando você vive isso, que eu mais quero. E é isso Glória que te a Deus. transforma. Eu me lembro que eu virava para meus amigos, quando eu me converti, que eu tive encontro com a glória, né? Foi transformador, impactante na minha vida. E eu falava para eles, cara, vamos para a igreja, vamos lá, quero levar vocês. E eu levei alguns amigos, né? Que andavam comigo ali nas erradas. E os caras chegaram, e eles no culto, e eu ali vibrando, e né, orando, recém-convertido, Sem né? Do meu vergonha jeitinho nenhuma, né? ali, tipo, tal. Aí terminou o culto, eu fui neles e falei, e aí? Como que foi? Aí os caras, tipo, foi legal, pô, legal. Palavra aí legal, pô, né? Pessoal, tem umas minas aí, mano, não sei o quê, e tal. Cara, e aquilo pra mim foi um negócio estranho. Porque eu achei que o encontro com a glória que eu tinha tido era normal e todo mundo ia viver. E na verdade não foi. E os caras, tipo, beleza, legal, e seguir a vida, cara. Agora, o que eu vivi, eu não conseguia mais me ver fora daquilo, longe daquilo. Você entendeu? Foi algo tão impactante, tão poderoso, tão profundo na minha vida, que, cara... Todo mundo que correu atrás de alguma coisa natural, eu tô falando pra quem é da igreja, pra quem tá ouvindo. Certo. Pensa como você não era um pouco mais feliz na humildade e na simplicidade do seu serviço, né? Tal, cumprindo. Cara, as pessoas sofisticam, ganham dinheiro e parece que ela correu atrás do vento, cara. Porque correu atrás de algo que não foi pra lugar nenhum. E aí você volta pra essência um pouco, como Deus tá mandando a gente voltar pra essência, você fala, caraca, meu, era da hora quando eu vinha, comia esfirras 2 horas da manhã limpando o chão daí. Entendeu? Uma parada assim, na simplicidade que você fala, cara, ali tá o segredo, né? Eu acho que as pessoas têm que manter o pé no chão, né, cara? Tipo, não pode voar com as coisas assim. Tem que manter o pé no chão porque te mantém na direção de Deus, né, cara? Na direção das coisas que Deus tem pra você, cara. Acho que a oração tem que ser todos os dias, sabe? Tipo, meu Deus, não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor tem pra minha vida hoje, cara. Não deixa eu atrapalhar, sabe? Porque eu sou um miserável sem ti. E aí vai, mano. Só vai. E acontece uns bagulho na vida muito louco, né? Que você fala, cara... Eu ia falar uma parada que há uns 20 minutos atrás passou, mas lembrei agora. Às vezes as pessoas que não querem ter conformidade com esse mundo, elas manifestam através de uma característica externa. Então, olha como eu sou diferente. Eu me visto assim, meu cabelo é assim. E aí você adquire uma característica interna. E até quando é se amoldar com o mundo, quando você relaxa. Então, por exemplo, eu tô falando isso porque na nossa igreja tem muita gente, mano, freestyle, Estileira, né? Estileira, freestyle e tal. E daí você vem com o tradicionalismo de algumas denominações, que você precisa se vestir assim, precisa fazer assim, os ritos são assim, não dá pra fazer diferente e tal. E a gente confunde conformidade com o mundo. Então, por exemplo, eu fico pensando em Jesus. Cara, os caras colhendo no sábado. Então nós vamos passar fome? Não lavou a mão. Mas nós vamos ter que fazer o quê? Sabe? E os caras cheio de crítica. E aí parecia que ele estava em desconformidade com a lei. E às vezes algumas pessoas olham para nossa igreja e falam, cara, o jeito que se fala, o que se veste ou como se pode. Como acolhem as pessoas, né? Não, parece conformidade. A gente era confundido com a igreja da porta larga, sei lá, da porta larga, né? E que isso não é conformidade com o mundo.
Cara, e tem um detalhe, né? A pessoa às vezes entra na igreja com esse espírito de julgamento e aí de repente ela vê uma menina com uma roupa meio indecente ou vê um cara que depois ela vê que o mesmo cara que estava na igreja estava no barzinho ali tomando umas, com um ciclo de amizade, ela fala, tá vendo? O pessoal daquela igreja é daquele jeito. Só que, cara, o nosso ministério tem um chamado de Deus evangelístico. Todo culto, pessoas estão aceitando Jesus, recebendo Jesus. Todo culto nós temos visitante. Isso não acontece normal. E às vezes esse cara vai sair daqui e vai pro rolê. É um chamado. Tá tudo bem, né? Cara, até a hora que Deus pegar ele de verdade. Tem pessoas que vão vir pra igreja uma, duas vezes, vão seguir. Até que vai chegar um momento ela vai ter um encontro profundo transformador. Agora, cara, como que eu vou julgar uma igreja que tem um chamado evangelístico pelas pessoas que estão lá, maneira que estão se vestindo tal? Cara, essas pessoas, elas precisam ter um encontro com Jesus para que a vida delas seja transformada. Se a gente colocar... Venha como estás, né? Se a gente colocar o resultado antes do processo, ninguém entra. Você entendeu? Ó, fica alguém lá na porta da igreja, se alguém não tiver com uma roupa adequada ou não tiver muito legal, não passa pela porta. A igreja da empregada que ia lá, se você não desse o dízimo, você não tomava ceia. Então. Era cheque lá. Cara, sério isso? Você entendeu? Seriaço. Você entendeu? E aí, cara, como que faz? Então, cara, Jesus falou, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí sim vocês vão tomar sobre vós o meu jugo, vocês vão andar do meu lado e vocês vão aprender de mim. Você entendeu? E não é só o que é entre você e ele, né? Como você vai permanecer, isso tem isso de você. Cara, eu cheguei... Vem como você tá, não tem problema. Como você vai permanecer, não é mais uma questão do pastor. É você com Deus, cara. Exatamente. Cara, eu cheguei na igreja com o estilo de vida que eu tinha... Que, cara, eu fui pra igreja já com peso de acusação, porque eu sabia a vida que eu vivia e eu sabia que a igreja era um lugar de santidade, um lugar santo. Só que eu fui como eu tava. E se alguém não me tivesse me deixado entrar? Porque naquele culto eu tive um encontro com Deus. Minha vida foi transformada. Eu ia falar, você chega do futebol, tua esposa deixa você entrar. Mas vai pro quarto deitar na cama. Vem como está, mas entrou aqui. Cara, eu cheguei aqui com uma t-shirt aqui, ó, aqui no joelho, uma t-shirt. Essa analogia aí é ótima. Porque o problema às vezes é isso daí, né? É a pessoa que já tá 12 anos na igreja, ela falou, Jesus falou, vinde a mim, como estás? E a pessoa ainda fica justificando os defeitos de caráter, as falhas que ela tem que já deveriam ter sido trabalhadas e transformadas, e né, fica justificando os erros. Mas aí ela com Deus, né, cara? Aí salvação é individual, amigo. Outro dia eu tomei uma aqui, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, cara, você não tem uma camiseta de adulto, não? Adivinha quem foi essa pessoa? Quase que eu fui embora do culto, no começo do culto. Imagina que eu tava arrebentando com a camiseta tudo tranquilo, toda neon, estranha lá. Aí o pastor chega pra mim e fala, e aí, filho? Cara, você não tem uma camiseta de adulto, não? Eu fui dizimar, eu falei, é Satanás com essa seta que eu vou dizimar, mano. Quase que eu pergunto pro Cauê. Mano, eu fiquei bravo, velho. Eu falei, mano, o Marcinho tá achando que eu não tenho roupa? Qualquer dele, não sei o quê. Fui lá na Aérea e comprei 6 camisetas, tudo preta. Agora pronto, agora foi. Falei, Cauê, agora eu vou me vestir, ó, sapatênis, ó, vocês não estão vendo aí, tira uma foto aí, ó, sapatênis, meu irmão. Olha, é mesmo, cara. Eu tiro aquele Reebok 2 número menor. Pega o Reebok da Valentina, mano. Parece que ele não para em pé, ele cai pra frente assim, ó. Você sabe que tem uma coisa séria nisso. Porque como o tema, né, da mensagem e o que a gente está discorrendo é sobre ser um agente de transformação, cara, o teu testemunho de vida é o que vai pregar a tua palavra. Você entendeu? E aí é muito complicado você demonstrar ou falar algo para os outros que você depois não está vivendo. Porque a partir do momento que você está levando o evangelho da salvação, você está sendo um preposto de Cristo. Você está sendo um enviado por Jesus. Você não está falando no teu nome, você está representando ele. Quando você prega algo para alguém e depois a tua vida não condiz com aquilo, você não está descredibilizando a tua vida. Você está descredibilizando a mensagem que você pregou.
Porque se você pregou que aquela mensagem é transformadora, cadê a transformação dela na tua vida? Então aí você entende que o peso de responsabilidade, por isso que a quem muito é dado, muito é requerido, é grande. Não dá para você achar que você pode, se você acha que você não está preparado, é melhor você não se envolver. Não, me deixa aqui que eu sinto que eu ainda estou no processo de ser transformado por Deus. Você entendeu? Mas a partir do momento que você entende que você está passando ou passou por esse processo e já superou algumas questões, agora você vai e seja um agente de transformação. Mas nunca se esqueça que você precisa manter aquilo que você conquistou em Cristo. Amém? E não perder isso. Nunca se esqueça que a tua vida, ela reflete aquilo que você está anunciando, que você está pregando, que é Jesus Cristo. O testemunho vai muito além de você subir no púlpito, pegar o microfone e falar da sua história, da sua conversão, do seu testemunho, né? O testemunho é diário, né, Marcinho? Sim. Em todos os lugares. É o que você falou há 20 minutos atrás. Fácil não é fácil é subir e trazer uma mensagem. Difícil é descer e viver. Exatamente. Isso aí. Bom, é isso. Deus. Que mês, hein, meus amigos? Chama. Caramba, hoje foi ótimo. Sensacional. Glória a Deus. Obrigado, Marcião, mais uma vez pela tua participação. Ninguém não quis ligar pra ninguém hoje? Eu não sei, já. Não, né? Passou, né? Quanto tempo passou? 1h15 já. 1h15, tá bom. Tá bom. Tá bom. Uma hora é pouco pra mim, fazer uma hora umas e 15 é pouco ligaçãozinhas, pra né? mim. Fica Uma hora e 15 é pouco pra mim. Fica pra próxima? Tá bom. Você não volte só quando você for pregar de domingo. Opa, pode só, voltar só mandar os convites aí, quando mano. você quiser. Tamo na Estamos área. aí. Tem um lugar na mesa. Tamo na área. A gente não fez o que a gente prometeu do apanhadão, né? Passou, né? Do apanhadão? Apanhadão da semaninha. É. Foi muito bom, né? Mas, Passou, né? mas é motivo, podemos fazer. A Podemos. igreja esquece rápido, parece que passou faz 6 meses, né, cara? É. Faz pouco tempo. Do tabernáculo? A gente falou, vamos fazer essa mesa aqui, trazer o Marcião, a gente faz Mas podemos apanhadão, fazer, não né? tem mas episódio. Não, pô, um mas episódio vamos só? fazer. Episódio Uma sentada Ixi. aqui com o apanhadão Mano, no vai ser tabernáculo. um podcast de 4 horas. Mas sabe o mano. que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer a caixinha de pergunta, cara. É É verdade. legal. É isso, Verdade. vamos startar o Instagram Eu pra falei isso. da caixinha física, o Cauê riu. Falou, nossa, mano, você tá em 1980. Mas Não, a mas caixinha funciona. física lá, com um adesivinho, faz sua pergunta. Não dá funciona. pra Funciona. deixar Uma câmera? um contato e a pessoa poder mandar um WhatsApp durante... Pode ser. É que É tinha. que aqui não é ao vivo, né? Ao Não. vivo é gravado e Cara, postado. mas você pode deixar sua pergunta, por exemplo, e sugestões agora aí, ó, no YouTube. Você tá aqui no YouTube e pode escrever uma mensagem pra gente que a gente lê tudo aí, viu? A gente lê todas as mensagens. É isso aí, a galera não, É não- isso. não comenta muito, né? A gente tem que, acho que estimular mais isso aí mesmo. Entendeu? Mas todo mundo tem a ferramenta do Instagram também. Você que tá escutando a gente, tá ouvindo a gente aí, você pode ir no Instagram do BDN Guarulhos e deixar sua sugestão, deixar sua pergunta lá também, tá bom? Sobre o anexo, assuntos, o que você quiser. O pessoal que dirige isso aí passa pra gente, a gente aqui no ar tira suas dúvidas também. É isso aí. Maravilha. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Deus abençoe. Compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir. A gente se vê no próximo episódio. Abraço. Valeu. Deus abençoe. Valeu, Valeu. galera.